Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Cláudia e no vídeo de hoje, como avisei no vídeo passado, eu ia trazer um jogo de banheiro com aquele modelo novo, que é o modelo Marlene, que é um modelo no tapete que parece uma folha. Eu já fiz ele, hoje eu vou fazer com essas cores. Eu fiz um num tom de verde, que eu vou deixar também aqui no final do vídeo para vocês verem como ficou as cores, né? Eu fiz dois tons de verde, um mais claro e um mais escuro. E hoje eu vou utilizar essas cores de laranja. Pessoal, essas cores são tudo sobras, a não ser essa daqui que eu tenho um pouco a mais, que eu vou deixar ela pro final. Essas aqui eu só tenho esse pouquinho mesmo, mas vai dar pra fazer, que eu vou fazer poucas carreiras com eles e vou colocar as carreiras de início. Agora, esse daqui eu tenho a mais. Esse aqui, pessoal, que é um laranja mais claro, é o barbante tangerina. E esses dois, apesar que tá bem diferente, a cor é laranja, só que em remessas de linha diferente. Esse daqui, como eu tenho o rolo inteiro, a remessa dele, o lote dele é o 4566. Todos eles são barbante da Malitex, número 8. E todos os barbantes da Malitex número 8, eles vêm com 1 kg. Então, por isso que eu utilizo para fazer meus tapetes. Eles dá bastante sobras. E olha que cores lindas, pessoal. Olha esse tom de laranja que veio agora. Ele tá muito bonito. E o tangerina eu já usei muito ele. E então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o tapete da pia primeiro, porque eu adaptei uma forma diferente de fazer, de dar o início dele, que no meu ver ficou mais fácil. Então, vamos lá. Se você achou fácil também, se você achar fácil, se deixa aqui na descrição para mim saber. Vamos já dar início à nossa aula de hoje, então. Então, vou começar com o barbante tangerina, que é o tom de laranja mais claro, e vou fazer um total de 31 correntinhas. Porém, pessoal, o nozinho inicial aqui, ó, eu não vou fechar ele, tá? E eu vou contar ele como uma correntinha. Eu vou deixar ele meio frouxinho assim. E vou seguindo fazendo as correntinhas. Então, é um total de 31 correntinhas, contando com esse nozinho inicial. Aqui eu já fiz, então, as 31 correntinhas, contando com esse nozinho inicial. Eu vou fazer mais 3 para virar, 2, 3. E vou fazer meu primeiro ponto alto na 5ª correntinha. E aqui é só fazer pontos sobre pontos. Ele vai dar um total de 31 pontos, contando aqui com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já fiz meus 31 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. E perceba que meu primeiro ponto aqui, do nozinho inicial, ele tá bem frouxinho, é assim mesmo. Aqui eu vou fazer mais 7 pontos altos, que é os pontos que a gente faz para fazer a curvinha, ó. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer o primeiro ponto, que é referente a essa carreira aqui, ó. Então, é um ponto que é o último ponto aqui da lateral, o primeiro e mais 7. Então, na verdade, é que dentro desse nozinho inicial aqui, a gente fez 9 pontos. Tá vendo que ele ficou um buraquinho? Então, agora a gente fecha ele igual a gente faz quando é o mágico. Olha, é só puxar. Olha como ele fica o acabamento. Ele fica bem, ó, tá vendo? É bem fechadinho. Agora, aqui a gente dá sequência fazendo um ponto para cada ponto. E aproveita já e esconde esse fiozinho do início, ó. Então, aqui é só fazer um ponto para cada ponto. Eu vou fazer os meus aqui, a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho das correntinhas, eu volto com vocês. Olha, eu fiz meu último ponto, que é referente a essas 3 correntinhas. Agora, aqui na curvinha, eu faço igual eu fiz do outro lado, vou fazer mais 7 pontos. Já aqui não fica aquele buraquinho aparecendo, pode fazer os pontos que não vai ficar aparecendo. Então, 3, 4, 5,
6 e 7. Venho aqui na terceira correntinha e finalizo. Olha como ele fica assim bem fechadinho, tanto aqui quanto aqui, ó, tá vendo? Daí aqui eu subo as 3 correntinhas e aqui eu só vou fazer ponto sobre ponto, em cima de todos os pontos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar na curvinha do outro lado. Então, fiz aqui meus pontos, aqui dá um total de 31 pontos, mas dá pra saber por aqui, ó. Aqui eu fiz um último ponto, que eu sei que é o último ponto, porque eu fiz esse ponto que é equivalente a esse que tá, e equivalente a esse aqui, tá vendo? É uma reta só. E aqui ficou os 7 pontos que a gente fez a curva. E agora, para cada um desse ponto, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, ele vai ficar aqui um total de 14 pontos altos, olha. Opa. Então, é só fazer 2 pontos para cada ponto, por 7 vezes. Ó, feito por 7 vezes, 2 pontos a cada lugar, agora a gente vai começar a sequência de pontos aqui do outro lado. Olha, o primeiro ponto é aqui. E vocês vão ver, ó, como eu falei, esse ponto que equivale a esse aqui, que é esse daqui que a gente fez o último aqui, ó, tá vendo? E aqui é só dar uma sequência de fazer um ponto para cada ponto, até chegar na curvinha lá do outro canto. Então, fiz aqui meus 31 pontos, restaram os 7 pontos aqui da curva. E a gente faz a mesma coisa que fez do outro lado, 2 pontos para cada ponto, que vai dar um total de 14 pontos altos. Vou fazer um pouquinho mais rápido, daí eu fico aqui com vocês. Depois vocês falam aí no comentário, pessoal, se vocês acharem esse modelo, esse modo de fazer aqui mais fácil, mais difícil. Eu, no meu caso, achei mais fácil, mas cada um tem uma opinião. Deixa aqui para mim saber se vocês acharam esse modo mais fácil ou não. Então, aqui, ó, já tô no finalzinho, vamos só conferir. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certinho, aqui acabou os pontos. Daqui eu vou finalizar na terceira correntinha. E olha como ficou a nossa base. Agora, aqui, a gente vai fazer as 3 correntinhas. Um ponto no próximo ponto. E um ponto no próximo ponto. Uma correntinha de separação, vai pular um, vai no próximo. E vamos fazer esse bloquinho de 3. Opa, que é os 3 pontos. Opa, tá enroscando. Uma correntinha de separação e pula um. Até chegar naquela curvinha que a gente fez os aumentos de pontos. Ó, pessoal, o último ponto que eu fiz aqui do bloquinho de 3, olha, deu certinho no último ponto aqui, tá vendo? Que aqui já começou aqueles 2 pontos no mesmo lugar, que é os aumentos. Então, aqui a gente faz uma correntinha, vai pular um, fazer um ponto no próximo ponto. No próximo ponto, a gente faz 2 juntos. 1, 2. Uma correntinha, vem já no próximo ponto, faz um ponto. No próximo, faz 2. 1, opa, e 2. Uma correntinha, no próximo ponto, faz um ponto. No próximo, 2. Uma correntinha, agora a gente pula um. No próximo ponto, faz um ponto. E no próximo, faz 2. Uma correntinha. Vamos pular um. No próximo ponto, vamos fazer 3 pontos que a gente vai formar o lequinho. E 2 correntinhas. Se vocês tiverem ponto apertado, façam 3 correntinhas. Eu venho no próximo ponto, vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vem no próximo. E aqui já começa a fazer os bloquinhos de 3 pontos
com uma correntinha de separação e pulando um. Então, agora aqui, esses bloquinhos de 3 é a repetição desses aqui. Então, eu vou fazer aqui o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e volto com vocês aqui para passar novamente essa contagem de pontos. Tô aqui no meu último bloquinho de 3, como foi aqui desse lado, aqui também, ó, o último ponto terminou certinho aqui no último ponto, antes de começar esses grupinhos de aumento. Então, vamos lá, aqui tá uma correntinha, eu pulo um, vou no próximo, faço um ponto, no próximo faço 2 juntos. Uma correntinha de separação, venho já no próximo ponto, faço um ponto, no próximo eu faço 2, tá? Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, faço um ponto, e no próximo 2. Uma correntinha de separação, agora eu pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto, e no próximo faço 2. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vou no próximo, faço 3, que agora é o leque. 2 e 3. 2 correntinhas, no próximo ponto mais 3 pontos. 2 e 3. Uma correntinha de separação, deu certinho aqui, ó, pulou um ponto, veio aqui nas 3 correntinhas. E olha como tá ficando o nosso trabalho. Agora, vamos começar, não aqui em cima do bloquinho, vamos aqui no espacinho. Então, eu faço ponto baixíssimo em todos os pontos, até chegar aqui no espacinho. E aqui eu faço as 3 correntinhas e os 2 pontos. Uma correntinha de separação e venho no próximo espacinho e faço o bloquinho de 3 pontos. Uma correntinha. E eu vou fazer esses bloquinhos até aqui, ó, o penúltimo espacinho. Nesse não, até nesse daqui. Fiz aqui meu último bloquinho de 3 no penúltimo espacinho. Vou fazer uma correntinha. E aqui nesse bloquinho de 3, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto. Uma correntinha e vou fazer esses bloquinhos de 3 aqui, só que eu vou fazer eles com aumento, ó. Então, eu faço um ponto, no próximo eu vou fazer um aumento, eu vou deixar meu aumento centralizado no meio, mas vocês podem deixar ele pro final. E um ponto. Uma correntinha, venho no próximo bloquinho, faço um ponto, um aumento e um ponto. Uma correntinha. Venho no próximo ponto, faço um ponto, um aumento e um ponto. Uma correntinha. Agora, aqui tem o bloquinho de 3. A gente vai fazer um ponto em cima do primeiro ponto, uma correntinha, e vamos fazer bloquinho de 3 aqui dentro desse espacinho. Porém, o primeiro ponto a gente vai fazer aqui em cima do terceiro ponto. Assim, ó. Uma correntinha. E agora, a gente vai trabalhar aqui dentro do leque, fazendo outro leque. Que é os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. 2. E 3. Pensei que eu peguei tudo, agora sim. Uma correntinha. Agora que a gente já tá na lateral. E a gente vai fazer o primeiro bloquinho de 3 já aqui nesse primeiro espacinho. Agora aqui é só seguir fazer os bloquinhos de 3, sempre separado por uma correntinha. 2 e 3. E uma correntinha. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer uma repetição. O que a gente fez daqui até aqui,
a gente vai fazer aqui, ó, vai seguindo fazendo os bloquinhos de 3 em todos os espacinhos. Quando chegar aqui no penúltimo, fazer os bloquinhos até o penúltimo espaço. Quando chega aqui, repete o que foi feito aqui, ó, tá? Então, é só uma repetição. Então, vamos falar de novo. O que foi feito daqui pra cá, a gente repete de lá até aqui no final. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, do jeito que eu fiz aqui a voltinha, que é o mesmo de lá, né? Então, eu fiz meu outro bloquinho de 3 aqui no penúltimo espacinho. Aqui tá o último bloquinho, daí eu faço um ponto alto no terceiro ponto, uma correntinha, daí eu vou fazendo meus aumentos aqui, ó, um ponto, um aumento, um ponto. Daí, vem aqui pro próximo bloquinho, aqui tá bem juntinho, ó lá, um ponto, um aumento, um ponto, uma correntinha. Novamente, um ponto, um aumento e um ponto. Venho aqui, aqui tá o bloquinho de 3, eu faço um ponto no primeiro ponto, uma correntinha, um ponto no terceiro e faço os 2 pontos aqui, que aqui ficou um bloquinho. Chegou aqui no leque, faz leque em cima de leque. Aqui eu faço uma correntinha, faço meu bloquinho aqui dentro desse espacinho. Bloquinho de 3, né? Uma correntinha, e aqui eu já finalizo a minha carreira. Como eu vou trocar de linha, eu vou passar pro tom de laranja, que eu já vou cortar. Tá? Ó, ele já tá começando a ficar levemente aqui com o biquinho aqui, ó. E aqui também, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pra esse tom de laranja mais escuro, ó. E como eu cortei meu fio, eu vou trabalhar, começar aqui dentro do leque. Ó, eu faço um nozinho assim. E vou aqui dentro do leque. E vou fazer outro leque. Opa, deixa eu apertar um pouquinho aqui. E vou fazer outro leque aqui. Aqui o primeiro ponto baixo eu conto como uma correntinha e faço mais 2. Deixa eu passar já esse fio aqui e eu já vou escondendo ele. Então, aqui como é leque em cima de leque, eu vou fazer meu leque de 3 pontos. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e eu já venho aqui no próximo espacinho já fazer o bloquinho de 3. Se vocês não forem trocar de cor, pessoal, for fazer com a mesma cor de linha, aqui onde eu cortei, é só vocês caminhar com ponto baixíssimo e começar aqui dentro do espaço, tá? Então, aqui só fazer os bloquinhos, ó. Os bloquinhos de 3, separado por uma correntinha. Então, vou fazer meus bloquinhos e eu volto com vocês aqui no cantinho. Chegando aqui, ó, para começar a fazer a curva, aqui tá o espacinho. Então, a gente vai fazer aqui. E aqui eu vou explicar como faz, caso vocês não assistiram nenhuma aula passada. Aqui vai ser assim, ó. Sempre quando for começar essa curvinha aqui arredondada, aqui vai ser assim, ó. Aqui nesse espacinho de uma correntinha, o último espacinho para começar a curva, a gente nunca vai fazer bloquinho aqui. Isso aqui vai ser do começo até o final. Então, aqui ficou um bloquinho cheio. Aqui é um bloquinho vazio. Aqui é um cheio. Então, a gente vai intercalando. Como aqui a gente deixou espacinho, aqui a gente fez o bloquinho. Então, fica um bloquinho de pontos, um sem pontos. Agora, aqui um com pontos. E quando termina essa curvatura, aqui é a mesma coisa. Aqui nunca vai ter bloquinho, nesse espacinho aqui, ó, nunca vai ter. E daí, vai aqui no próximo. Aqui, com essa carreira aqui, teve o bloquinho cheio. Aqui não vai fazer e aqui vai ter. Então, isso também vai ser do começo até o final. Então, esses 2 detalhes, para começar a curva e a hora que termina, é do começo ao final, vai ser dessa forma, tá? Diferente da onde é aqui o leque. Onde tá o leque, não. Vai fazer o último bloquinho aqui encostado com o leque e aqui também. Isso que eu tô falando é pros 2 lados, pra esse lado aqui também, tá? Então, mas vamos fazer essa curvinha aqui junto pra não ficar com dúvida. E eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição, o vídeo do tapete Marlene C Square, que é quase igual a esse, só vai mudar
aqui o centro, que eu falei que essa forma que eu achei mais simplificada, e o tapete rana, que é quase igual esse também, porém começa com square. Então, vamos lá, aqui fiz o último o bloquinho, faço minha correntinha, venho aqui no próximo ponto da curvinha. Então, eu vou fazer 2 pontos e meu aumento. Eu vou deixar, como eu falei, meu aumento centralizado no meio. E vocês podem estar fazendo ou ele no começo ou no final. Minha correntinha, no próximo espaço, 1 ponto, 2 pontos e um aumento. E mais um ponto alto. Uma correntinha. E no último bloquinho, faço 1 ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto com aumento. E mais um ponto. Uma correntinha. Aqui eu sempre vou fazer esse ponto. E aqui nesse espacinho, como aqui tava na carreira de baixo, ele tava aberto, agora a gente vai fazer o bloquinho. Assim, ó. Uma correntinha, aqui no próximo espaço faz outro bloquinho. Tá? Uma correntinha, já chegou no leque. E no leque faz outro leque de 3 pontos. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Como eu falei, se você tem ponto apertado, faz 3 correntinhas. Ó. E dessa forma, a gente vai fazer com essa sequência de pontos aqui também. Então, aqui é só fazer uma correntinha. E já no próximo espacinho aqui, fazer o bloquinho de 3. Uma correntinha e vai no próximo. Aqui. Ó. E agora, daqui até aqui, é a repetição daqui que começou, ó. Pode ver que esse quadradinho aqui é o mesmo que tá aqui, ó. Então, tudo que foi feito aqui, ó, essa sequência de pontos, repete daqui pra cá, ó. Então, é só repetir o que a gente fez aqui, né? Começando por aqui, ó, esse bloquinho é como se fosse esse daqui. É só repetir até o final da carreira. E aqui, pessoal, chegando aqui no final da carreira, com o último bloquinho, faço minha correntinha, finalizo aqui na terceira correntinha do lequinho, caminho com ponto baixíssimo, todos os pontos, e começo minha carreira aqui dentro do lequinho. E faço outro lequinho, não esquecendo de colocar as 2 ou 3 correntinhas, conforme vocês estão fazendo as demais carreiras. E aqui, pessoal, agora sim é só sequência. Olha como ele fica bem pontudinho, colocando 2 correntinhas, que eu sempre costumo colocar uma, né? E se vocês colocar 3, vai ficar melhor ainda, para quem tem ponto apertado. E aqui, ó. Então, daqui por diante, é só repetição. Aqui vocês vão fazendo sempre os bloquinhos de 3. É a única diferença a hora que chega aqui no canto para começar a curvatura. Que é como eu falei para vocês. Aqui tá o bloquinho cheio, aqui ele tá vazio, aqui tá cheio, aqui ele fica só o quadradinho. Então, é só intercalando e sempre fazer o último ponto aqui em cima do ponto dele, tá? Pra ele ficar aqui, ó, a base mais retinha possível. Daí, aqui, esses 3 blocos que aumenta, eu vou tentar centralizar um aumento no meio, mas vocês podem deixar aumento no primeiro ponto, no último ponto, ou fazer ele aqui no meio, tá? Quando chega aqui para fazer a voltinha aqui também, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que inicia para fazer essa curvatura, a gente finaliza. Então, aqui tava o bloquinho cheio, aqui tá o bloquinho vazio, aqui tá o bloquinho cheio, aqui é o bloquinho vazio. Quando acabar aqui, você sempre vai fazer o primeiro ponto alto aqui em cima do ponto, independente se vai deixar o bloquinho sem nada, assim, ou fazer os pontos, sempre vai ter que fazer o ponto alto aqui.
para deixar essa parte aqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui bem retinha, tá? E aqui é só fazer bloquinhos em todos os espaços aqui. Quando acaba o leque, aqui também faz o bloquinho, tá? Meus tapetes de banheiro, eu sempre costumo fazer com 9 carreiras, sem contar as 2 carreiras aqui, a carreira inicial, que seria essas duas aqui, né? Ou melhor, essas duas equivalem a uma só. Então, eu sempre faço com 9 carreiras, porque a tensão do meu ponto, ela é solta e meu ponto, assim, ele é bem alto. Porque o meu tapete de banheiro é em torno de 60 centímetros, no máximo 70. Então, eu vou fazer um total de 9 carreiras, sem contar com essa daqui, ó, com essa primeira. Então, aqui tá 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 9 e vou vir com vocês para fazer o bico de acabamento. E aqui está, pessoal, as 9 carreiras finalizadas. Como eu falei, não ia contar essa primeira aqui da base, né? Então, aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Olha como ele ficou aqui na ponta. Muito bonito. Ele fica bem retinho, tá, pessoal? Então, deixa eu dar uma mostrada pra vocês como que ficou aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Porque que era, eu falei pra vocês fazer o ponto alto certinho aqui, ó. Ele deixa essa parte aqui mais retinha. E aqui, como eu mostrei nos outros tapetes, aqui a gente começou com um bloquinho. Na segunda carreira, também ficou com 1. Aqui já ficou com 2, aqui também com 2. 3 e 3. 4 e 4, tá? E aqui, antes de começar a curva, faz aquele ponto alto e deixa o último espacinho vazio. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, no início, para começar a curva e no final, deixa eu ver aqui, ó, e no final, faz a mesma coisa. Agora, vamos fazer o biquinho de acabamento. Eu escolhi um biquinho, pessoal, bem simples, porque como esse é um tapete de banheiro, ele é pequeno. Eu vou medir com vocês a hora que terminar. Eu acredito que ele ficou com 60 e poucos centímetros, tá? Então, vamos lá. Aqui tá meu último bloquinho de 3, a correntinha. Eu vou fazer mais um, que eu esqueci de fazer aqui. O melhor ali era o penúltimo, né? Que é o último bloquinho, uma correntinha. Eu vou aqui na terceira correntinha e finalizo a carreira. Pessoal, eu vou iniciar aqui no centro do leque, tá? Fiz os pontos baixíssimos até chegar aqui no centro. Aqui, eu vou fazer 4 correntinhas. E vou voltar na primeira para fazer um ponto picô. Volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Que eu quero que o ponto picô fique bem no centro do leque. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira com ponto baixo. E faço um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira. E eu faço o ponto picô no próximo espaço. Então, pessoal, eu escolhi o ponto picô para fazer de acabamento para esse tapete, tá? Só quando tiver aqui no leque que eu vou fazer um ponto picô de 4, para ele ficar mais acentuado, para acentuar bem esse cantinho, e nos outros de 3. Então, ele é bem simples, olha, 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira com ponto baixo. E vai no próximo espacinho, fazendo um ponto baixo. Ele vai ficando dessa forma. Eu vou fazer, pessoal, até chegar aqui na curva, para mostrar para vocês com quantos pontos a gente tem que pular, porque aqui é fácil, né? Aqui é só fazendo nos espaços. Então, eu vou fazer até ali, chegando na curva, e já mostro para vocês. Ó, pessoal, chegando aqui na curva, aqui tem 2 quadradinhos bem pertinho do outro. Então, eu vou fazer meu ponto picô. E mesmo aqui, estando bem pertinho, eu vou fazer aqui, tá? Ó. 1, 2, 3 correntinhas. Volto na primeira com ponto baixo. E aqui eu vou pular 2, pessoal. 1, 2. E vou no terceiro. Eu tinha esse nozinho aqui, então eu vou esconder. Ó, 3 correntinhas. Volta na primeira para fazer o ponto picô.
e conta. 1, 2, no terceiro faz o ponto baixo. Ó. Ali a gente fazia, aqui onde tem o espacinho, né? A gente fazia nos espacinhos, aqui como tem os pontos altos, a gente conta 2 pontos. Ó, aqui ficou um só. 1, 2, 3. Faz o ponto picô e mesmo pulando um só, a gente vai fazer aqui dentro do espaço, porque aqui é uma curva. Se ficar pulando muito ponto, ele vai repuxar. Então, aqui é só pulando de 2 em 2, nunca mais do que 2, olha, 1, 2, vem aqui no espaço. Ele é muito simples de fazer esse bico, pessoal. E ele fica muito bonito também, fica bonito, delicado. Mas caso vocês queiram fazer outro tipo de bico, vocês podem estar fazendo também. Essa apenas é uma sugestão. Tô fazendo mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Sempre vai ficar um aqui e vai aqui dentro do espaço. Ó, daí ele não fica repuxado, ó, tá vendo? Ele fica bem certinho. Então, vou fazer toda a minha carreira, eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira, pra gente medir e pesar o nosso tapete. Voltei aqui, pessoal, só pra mostrar, reforçar como a gente vai fazer aqui no cantinho, tá? Então, olha, eu fiz meu ponto baixo, deu certinho aqui nesse espaço, antecedendo ao leque. Então, vamos fazer um picôzinho aqui. O ponto baixo aqui dentro do leque. E aqui a gente faz o picô de 4. Se vocês quiserem fazer o de 3, pode fazer também, tá? O de 4 e faz o ponto baixo no mesmo lugar, tá? Igual a gente fez no começo. Daí, aqui é só dar sequência como tava fazendo, ó. Tá? Eu só quis reforçar, mostrar esse cantinho pra não ficar com dúvida. E agora eu vou finalizar, pessoal, o último biquinho com vocês, ó. A gente começou aqui dentro do leque. Eu vou fazer meu último ponto picô. E vou finalizar aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, do terceiro ponto aqui, ó. Então, vou introduzir minha agulha e finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, daí eu vou pegar, colocar minha agulha, ó, aqui, ó. Vou fazer ela voltar aqui. Pegar ela certinho aqui, ó. Daí eu vou levar meu fio lá pra trás. E aqui sim, eu vou fazer uma correntinha e finalizar ele aqui, ó, tá? Olha como ele fica o acabamento aqui. Então, é só introduzir a agulha, ó, pro lado de trás, pra ela sair com o biquinho aqui na frente e puxar ele pro lado de trás. Daí, aqui, vocês podem estar fazendo o acabamento do jeito que vocês estão acostumadas. Eu estou acostumada a fazer, escondendo o fio dessa forma. Ó, eu vou passando bastante, o quanto eu tiver o fio. Quando eu vejo que passou bastante, eu pego ou corto. Ó, aqui eu vou passar até o final, aqui, ó. Nunca deu problema, nunca desmanchou o tapete, nunca ninguém reclamou. Ó. Aí eu dou uma puxadinha, ó lá, sumiu o fio. Pessoal, eu amei fazer esse tapete, eu achei maravilhoso. Olha como ele ficou o biquinho aqui bem acentuado. Agora, vamos medir ele. Eu vou medir aqui nesse meio aqui, tá? Não vou medir aqui na ponta. Olha que lindinho que ele ficou. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar aqui, ó. Bem no meio do tapete. Ó, ele ficou com 64 centímetros. Agora, vamos medir, pessoal, aqui a largura, tá? Ó. A largura ficou com 42, então, ficou com 64 por 42. Como é um tapete para banheiro, eu costumo sempre fazer no máximo até 70 centímetros. Agora, vamos ver com quanto ele pesou. Aqui eu já trouxe a balança zerada, pessoal, e já tá bem dobradinho aqui, tá? Olha, 313 gramas. Então, se vocês forem fazer ele de uma cor só, 1 quilo de barbante, na minha intenção do ponto, né? Pra mim, daria pra fazer sossegado, com 1 quilo de barbante e fazer as 3 peças do banheiro.
Pessoal, ele ficou muito bonito mesmo. Então, a próxima aula será a tampa do vaso e o tapete do vaso, mas a próxima será a tampa do vaso. Eu vou fazer todos com essa mesma cor, com essa sequência de cores, e olha que lindo que ficou. Então, eu espero que vocês tenham gostado também, e eu aguardo você na minha próxima aula. Tchau, tchau!